Dando continuidade à nossa disciplina de Relações Interpessoais, meu nome é Sara e sou psicóloga, quem estará dividindo com vocês alguns conhecimentos sobre desenvolvimento humano e comportamento social, conteúdo desta nossa segunda unidade. Para iniciar nossa segunda unidade, vamos expor um pouco sobre o desenvolvimento humano. Sabemos que estamos em constante mudança e, desta forma, aprendemos o tempo todo de acordo com as nossas habilidades adquiridas com o avanço da idade. Além das nossas habilidades que adquirimos com o nosso desenvolvimento, para crescermos, existem vários caminhos que percorremos concomitantes, ou melhor, nosso desenvolvimento ocorre por mudanças em diversos aspectos, como, por exemplo, cognitivo, motor, social, afetivo, linguístico, sexual, moral e neurológico, dentre outros. Para compreendermos melhor o desenvolvimento, vamos entender o que a natureza e a sociedade nos trazem como alicerce para nossa perspectiva psicológica, para depois conhecermos as teorias do desenvolvimento. A natureza e a sociedade estão ligadas de forma interdependente. A natureza precede a sociedade de maneira que esta última necessite de um espaço para acontecerem as mudanças, as transformações. Mudanças essas que tanto influenciam no funcionamento da natureza como da sociedade. Porém, ambas reagem a essas alterações de maneiras distintas e em ritmos diferentes, assim como nós. Nós reagimos de maneiras diferentes em situações, sejam semelhantes ou sejam diferentes, dependendo da nossa habilidade interpessoal adquirida naquele momento. Com isso, podemos nos relacionar com diversas raças em diferentes situações, com as mais inesperadas reações. Reações estas que nos constituem enquanto coletivo, que, portanto, nos diferenciam das outras raças, fazendo com que nos classificamos e adotamos uma identidade coletiva. Coletivo este que volta a agir sobre a natureza e sobre a sociedade. Como vocês podem ver, essas serão as teorias que iremos conhecer um pouco mais e por diversas vezes reconhecermos em algumas das situações em torno das relações interpessoais. Sobre a teoria desenvolvida por Piaget, teremos como características básicas a fundamentação, a epistemologia genética. Sobre a epistemologia genética, definimos como a maneira como o conhecimento ocorre, sendo este através de uma interação entre nós mesmos e o meio, a partir de estruturas existentes em nós mesmos, que ele, Piaget, as chamou de estrutura cognitiva. Como iremos perceber que Piaget voltou sua atenção para o pensamento abstrato, ele também identificou um processo como o mais importante para a organização cognitiva, a adaptação. Sobre pensamento abstrato, dentro da ciência psicológica, pode-se dizer que se trata da interação entre as habilidades sensação, intuição, percepção e pensamento. Essas habilidades já falamos em nossa primeira unidade. Além desses conceitos, Piaget sugere que a aprendizagem inicia pelos processos de acomodação e se conclui na elaboração de um esquema. Esquemas esses são mutáveis e acompanham o desenvolvimento humano. E são essas estruturas que nos irá auxiliar nas nossas relações interpessoais, no que se refere à aquisição de habilidades sociais adotadas por cada um de nós em diferentes situações. Portanto, estamos percebendo que Piaget traz o aspecto cognitivo como fundamental em sua teoria. Piaget descreve nosso desenvolvimento através de estágios,
os quais seriam superados em faixas etárias relativamente definidas, pois com o avançar da idade, nós adquiriríamos habilidades diferenciadas. Sobre o estágio sensório-motor, podemos dizer que compreende do nascimento até os 2 anos de idade, aproximadamente. Tem como destaque as habilidades da inteligência, prática e baseada na imitação. Não se tem ainda construção de conceitos abstratos, mas iniciamos a construção simbólica, elemento esse que traz o isolamento e a indiferenciação, isto é, o mundo se restringe a si próprio. Já no estágio do pensamento pré-operacional, o qual se estende dos 2 aos 6 anos aproximadamente, sendo que dos 2 aos 4 é descrito como possível de ser criar imagem mentalmente, mesmo na ausência do objeto ou da ação. Falamos de um período de fantasia, de faz de conta, período do jogo simbólico. A linguagem se torna social, ou o comportamento verbal é amadurecido, onde, por exemplo, 2 crianças conversando, dizendo frases que não têm relação com a frase que um está falando para o outro. Dessa forma, a organização social ou o funcionamento coletivo ainda é primário, de tal forma que não existem lideranças e os pares são constantemente trocados. Já dos 4 aos 6 anos, aproximadamente, o desenvolvimento acontece iniciando pela diferenciação entre a fantasia e a realidade. Assim, tanto a linguagem como a comunicação social já evolui, sendo possível prolongar o tempo dos diálogos e haver relação entre as pessoas que conversam. Isto é, que se responde tem ligação com o que se perguntou, porém, a criança ainda está centrada nos próprios interesses. Quanto ao estágio das operações concretas, abrangendo dos 6 aos 11 anos, aproximadamente, outro aspecto importante nesse estágio refere-se ao aparecimento da capacidade da criança de interiorizar as ações, ou seja, ela começa a realizar operações mentalmente. Com isso, a criança organiza o social pelo coletivo, podendo participar de grupos menores, chefiando e admitindo a chefia, podendo assim compreender regras e ser fiéis a ela, além de estabelecer compromissos. Por fim, Piaget lista o estágio das operações formais, envolvendo dos 2 aos 11 anos e assim por diante. A criança já é capaz de construir seus próprios esquemas cognitivos, fazendo uso dos pensamentos dedutivos e indutivos. Portanto, a linguagem evolui para o estágio de discussão, para se chegar a uma conclusão, e sua organização em grupo pode estabelecer relações de cooperação e reciprocidade. Para Vygotsky, o desenvolvimento não existe um período determinado dentro de faixas etárias e que o conhecimento é integrado, como, por exemplo, o pensamento e a linguagem. Essas estruturas cognitivas são chamadas superiores e são básicas para o processo de interação com o meio, seja este de forma isolada ou em grupo, porque, para Vygotsky, o conhecimento seria mais que a soma ou a justaposição de 2 elementos, e sim o surgimento de um produto totalmente novo, gerado a partir da interação entre os 2 elementos anteriores. Vygotsky também fundamenta seus estudos onde o social e as aprendizagens são historicamente construídas e, assim, determinantes para o desenvolvimento humano. Postula, portanto, a abordagem sociohistórica. Nessa perspectiva, todo conhecimento ocorre a partir do uso de mediadores, de instrumentos. Para representar os conceitos de zona de desenvolvimento real, proximal e potencial, utilizaremos a ilustração de um abismo com 2 extremidades, onde, de um lado, estaria o desenvolvimento real, desenvolvimento esse que é descrito como habilidades já aprendidas pelo homem,
E do outro lado do abismo estaria o desenvolvimento potencial, o qual compreende como tudo aquilo que o homem ainda seria capaz de desenvolver sozinho, de forma autônoma, tendo como espaço entre as duas zonas o desenvolvimento proximal, que seria tudo aquilo que, através do uso de instrumentos, de mediadores, o homem poderia ser capaz de aprender sob auxílio, por enquanto. Aqui representando com a imagem de um abismo, porque para Vygotsky não seria possível quantificar, pois se tratava de uma habilidade individual e sem condições de prever, pois a cada nova aquisição, outras poderiam ser desenvolvidas. O Alan, teórico do desenvolvimento, que também destaca o aspecto cognitivo como um dos alicerces do processo de desenvolvimento humano, diferencia dos demais teóricos da perspectiva psicológica, atribuindo aos fatores afetivos e corpóreos como elementos que influenciam diretamente o desenvolvimento humano. Valorizou, assim, a expressão da afetividade, do cognitivo e do corpóreo, de uma maneira integrada, onde um estágio do processo do desenvolvimento humano não eliminaria os comportamentos anteriores, mas sim os unificaria todos eles num grande grupo, resultando em um comportamento que é a acumulação de todas as partes. Assim, o Alan desenvolveu os campos funcionais, os quais seriam as categorias das atividades cognitivas. O campo do movimento é indispensável para o desenvolvimento dos demais campos, sendo este podendo ser dividido em duas categorias, os movimentos instrumentais e os movimentos expressivos, onde os primeiros seriam as ações executadas para alcançar um objetivo imediato, e o segundo tem como função comunicativa própria, pessoal. No campo da afetividade, representado pela interação entre o movimento e a inteligência, e desta forma a afetividade seria pré-requisito para o desenvolvimento da inteligência, pois seria através das emoções que a criança teria motivação suficiente para continuar executando as suas atividades. Assim, o campo da inteligência inclui dois processos indispensáveis para o desenvolvimento, que seriam o raciocínio simbólico e a linguagem, culminando, assim, na construção de um pensamento abstrato. Por fim, o campo da pessoa, responsável pelo desenvolvimento da consciência e da identidade do eu, estaria coordenando, assim, todos os outros campos. Alan inicia o desenvolvimento humano a partir do período da vida intrauterina, mostrando que a criança encontra-se em uma total dependência biológica e de contato com o meio externo com o organismo materno. Seguindo os estágios do desenvolvimento, no impulsivo, que ocorre do nascimento até os 6 meses aproximadamente, os gestos da criança são orientados para que suas necessidades sejam imediatamente satisfeitas. Já no estágio emocional, dos 6 meses até o 1º ano de vida, há uma predominância no campo afetivo, onde as emoções são o principal instrumento na interação com o meio. No que se refere ao período de 1 ano até o começo do 2º ano, identificamos o estágio sensório-motor, sendo uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. As crianças exploram e buscam conhecer o que está à sua volta, sem ter tanta noção de perigo.
Quanto ao estágio do personalismo, compreendida dos 2 anos até os 6 anos, a criança está voltada para o enriquecimento do eu. Nesse estágio, a preponderância é afetiva e apresenta 3 momentos distintos, chamados de oposição, sedução e de imitação. A oposição deve ser compreendida como a busca de afirmação de si, de construção de si enquanto pessoa, como um processo de diferenciação em relação ao outro. A fase da sedução, ou idade da graça, é caracterizada pela exuberância dos movimentos, alcançada pela maturação motora e pela necessidade de ser prestigiada e admirada, tornando-se o centro das atenções. Busca, no outro, a aprovação e, ao se exibir, a criança reconhece que pode ter sucesso ou fracassos. A imitação já é marcada pela busca de modelos para poder compreender sua posição em relação aos outros. No período da puberdade e da adolescência, iniciando por volta dos 6 até os 11 anos, o Wallon descreve como última e movimentada etapa que separa a criança do adulto, que ela tende a ser. Nesta fase, a expressão dos sentimentos é com o corpo todo. Assim, o espírito de responsabilidade no jovem, adquirido pela prática da vida social e pelo espírito da solidariedade, junto com o espírito de responsabilidade, devem ser desenvolvidos através daqueles que o cercam. Pelo estágio da fase adulta, o Wallon afirma que inicia quando se atinge um equilíbrio entre a alternância de se voltar para o mundo interior e o interesse intelectual. Nesse momento, o adulto continua se desenvolvendo, tanto no aspecto emocional como intelectualmente. Freud estrutura o desenvolvimento humano em função da sexualidade, porém amplia esse conceito, onde não seria apenas o coito, a prática sexual, mas toda e qualquer forma de expressão das energias das vontades, dos desejos a serem realizados. Cada estágio do desenvolvimento está associado a uma zona erógena do corpo, mas que também marca fase de transição entre o conhecimento e o reconhecimento das ações do corpo e do organismo. Assim, para Freud, a relação do homem com o mundo externo ocorre através de relações objetais. Essas se referem a qualquer pessoa ou objeto, pois até a construção da consciência, o homem estaria manipulando tudo e todos que o cercam. Veremos, portanto, cada uma das fases do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud. A fase oral compreende do nascimento até 1 ano aproximadamente. É a mais primitiva fase do desenvolvimento. As necessidades, as percepções e os modos de expressão do bebê estão concentrados na boca, lábios, língua e outros órgãos relacionados à zona oral. Tem como objetivo estabelecer uma dependência confiante naqueles que proporcionam cuidado e apoio, estabelecendo expressão e gratificação confortável das necessidades. Fase anal. Inicia-se com 1 ano de idade e se estende até os 3 anos. É ativada pela maturação do controle dos esfíncteres, especialmente o esfíncter anal, permitindo desse modo maior controle voluntário sobre a retenção ou expulsão das fezes. É um período de luta pela separação da dependência e do controle antes estabelecido pelos pais, devidos aos cuidados necessários. Na fase fálica,
Começa em algum momento do terceiro ano da vida e continua até o final do quinto ano de vida. Ocorre o despertar pelo interesse sexual. A estimulação e a excitação da área genital é culminada pela construção da identidade de gênero. Na fase de latência, que se estende da resolução do complexo de Édipo, ou melhor, por 5 ou 6 anos, até a puberdade, cerca de 11 a 13 anos. Nessa fase, intensificam-se os contatos com as outras figuras importantes fora da família. Ocorre um deslocamento da energia psíquica da sexualidade para atividades sociais e escolares. Na fase genital, que inicia a partir dos 11 ou 13 anos e se estende até a vida adulta, ocorre a separação definitiva da dependência e do círculo parental. Desta forma, almejam atingir o objetivo de obter um sentimento de identidade individual, este amadurecido, e a aceitação e a integração com um conjunto de papéis e funções adultas que permitam novas integrações adaptativas dentro das expectativas sociais e dos valores culturais. Sobre a teoria de Erik Erikson, dissidente da teoria formulada por Freud, entende-se aqui dissidente por aquele que discorda de uma teoria ou parte dela, e Erikson discordou de Freud quando este fundamenta os processos do desenvolvimento humano à sexualidade. Assim, integrou as perspectivas orgânicas, culturais e sociais em sua teoria do desenvolvimento, estendendo-a até a morte. Fundamentou sua teoria no princípio epigenético, no qual o desenvolvimento ocorre em estágios sequenciais e claramente definidos, sendo que cada estágio anterior deve ser satisfatoriamente resolvido para que o indivíduo se desenvolva sem problemas. Pelo estágio confiança versus desconfiança básicas, pode-se dizer que a partir da satisfação ou insatisfação das ansiedades ou necessidades, o bebê estabelece com a mãe a primeira relação social. No estágio da autonomia versus vergonha e dúvida, a criança volta-se para atividades exploratórias e para a conquista da autonomia. Durante as atividades exploratórias, a criança irá aprender a respeitar certas regras sociais e incorporá-las ao seu ser. Já na etapa da iniciativa versus culpa, a criança tende a combinar a confiança com a autonomia, gerando um sentimento de determinação. Sendo assim, promovidas as práticas para se tomar uma iniciativa. O propósito e a iniciativa, direcionados positivamente, conquista-se a formação da responsabilidade, ou melhor, acontece o encontro entre o senso de obrigação e o desempenho ligados à ansiedade para aprender. No que se refere ao estágio da diligência versus inferioridade, o principal contato social se dá na escola ou em outro meio de convívio mais amplo do que o familiar. Começa o interesse por questões sociais, sendo, portanto, construídos e vividos os conceitos de competência, habilidade e controle. Quanto ao estágio da identidade versus confusão de identidade, neste momento, o ser humano precisa sentir que determinado grupo apoia suas ideias e sua identidade. A busca por encontrar um papel social provoca uma confusão de identidade que exige do adolescente maior segurança de si frente a todas as transformações, sejam elas físicas ou psicológicas do período.
Para o estágio da intimidade versus isolamento, Erickson afirma que o homem já estabeleceu uma identidade definitiva e fortalecida, portanto, há a formação de grupos e por isso se faz necessário um ego forte e autônomo o suficiente para aceitar o convívio com outro ego sem se sentir anulado ou ameaçado. O estágio da generatividade versus estagnação é marcado pelo movimento de transmissão de valores sociais e surgem os cuidados com a tradição. No estágio da integridade versus desespero, o momento é de reflexão. Tanto pode haver um aumento dos vínculos sociais, como não, devido ao sentimento de que nada mais pode fazer pela sociedade. Vamos dar início à última etapa da nossa disciplina, depois de termos conhecido a construção histórica da ciência da psicologia e aprofundado um pouco mais nas nossas habilidades adquiridas ao longo do tempo, podemos perceber que o comportamento social se configura dentro do ambiente escolar, dentro de um diálogo entre diversas gerações e, assim, diversas fases do desenvolvimento. Além disso, o comportamento social acontece pautado nos fatores da comunicação, das emoções, dos espaços e da relação com os outros. Por comunicação, se entende como o comportamento de comunicar algo para alguém. Essa comunicação pode ocorrer de várias formas, dependendo das habilidades, tanto de quem estará emitindo como de quem estaria recebendo. Vejamos alguns dos elementos da comunicação. Nós teremos o emissor, que é aquele que irá iniciar a comunicação. Para isso, se deve ter em mente as diferentes formas de expressão, verbal, gestual, por figuras, enfim. Além das formas, atenção devemos ter para quem está executando. Por exemplo, uma criança expressa de maneira diferente do que um idoso, pois vimos que as habilidades se diferenciam. O receptor é aquele que irá receber o processo da comunicação, e desta forma, quem emite precisa ter o cuidado de transmitir de tal forma que este compreenda o conteúdo. Então, vendo que entre o emissor e o receptor existem outros elementos, a emoção, o espaço e o conteúdo, vamos estudar cada um agora. A partir de agora, vamos detalhar cada um dos elementos, a começar pela emoção. Vimos que as emoções estão presentes em todos os momentos de nossa vida e em todos os estágios do desenvolvimento, independentemente dos teóricos que acabamos de ver. A emoção é o que nos movimenta para alcançar certos objetivos e que, às vezes, provoca em nós mesmos alterações físicas, como batimentos cardíacos, circulação, temperatura do corpo, enfim. Várias podem ser as alterações percebidas no nosso organismo. Essas alterações podem influenciar na forma como iremos transmitir algo, na forma como iremos nos comunicar. E por menor que seja essa alteração, o receptor irá perceber ou não que algo não estará adequado, ou ainda, um receptor pode nem compreender o conteúdo da informação, por essa estar completamente influenciado pela forma que a emoção foi expressa paralelamente ao conteúdo. Quanto ao espaço, gostaria de trazer exemplos para melhor poder expor. Vejamos agora um aluno sai do corredor ao pátio, derramando o refrigerante no chão. A pessoa dos serviços gerais, que essa será a receptora da nossa informação, está vendo a cena.
Ela tem a iniciativa de limpar o refrigerante do chão. Após tudo limpo, o aluno volta a derramar de propósito o refrigerante do chão. Qual o sentimento este profissional dos serviços gerais irá despertar com o que acabamos de ver? A outra pessoa, também é um fator muito importante no comportamento social. Nós somos diferentes e, com isso, adotamos maneiras diferenciadas de nos comunicar. De acordo com a teoria das habilidades sociais, Caballo estrutura em 3 níveis de resposta o nosso comportamento social. Entre esses estilos, nós temos nos extremos o passivo e o agressivo, sendo que o ideal seria nós mantermos sempre nossas respostas de maneira assertiva. Como vocês podem ver na tabela, cada estilo tem um padrão de comportamento verbal, outro não verbal, e os efeitos que provavelmente cada um dos estilos adotados podem ser percebidos ou identificados. Esses são alguns exemplos que as pessoas são identificadas, mas não têm função de diagnóstico ou classificação. Apenas um profissional apto para este tipo de treinamento de habilidades sociais pode estar verificando características necessárias para identificação e proposição de mudanças. A convivência exige tanto daquele que se difere como dos outros a tolerância, a qual, baseada nos princípios das habilidades sociais, não devem ser nem passivas e nem agressivas. Na primeira, a pessoa cede ao ponto de se prejudicar a fim de satisfazer os outros. E na segunda, a tolerância é tão pequena que a convivência se torna difícil. Geralmente, temos reações diferentes diante de situações inesperadas. Cada um tem uma forma de lidar com essas situações. Por outro lado, o pré-julgamento de nada vale sem que o primeiro seja reconhecido as nossas próprias limitações, o nosso próprio ritmo de execução das atividades. Desta forma, tanto as emoções como o espaço devem ser propícios para o desenvolvimento do mesmo. A função de líder não está centrada no autoritarismo, mas sim na habilidade de administrar recursos humanos para que a tarefa seja cumprida da melhor forma e mais rápida possível. A coletividade faz surgir vários líderes e os conflitos assim podem se iniciar, pois estamos falando de um trabalho que ocorre em equipe. As diferenças administradas não comprometem a realização da tarefa final. Na perspectiva das habilidades sociais, elementos de um grupo se comunicam através das consequências de nossas atitudes, e desta maneira, o outro deve, de tal forma, positivamente, exigir atenção para, primeiro, os comportamentos, tanto da pessoa como da outra, que ambas se relacionam, devem ter consequências e não se tornando comportamentos ou atitudes viris ou fúteis. A probabilidade desse comportamento deve aumentar, ou melhor, o relacionamento deve proporcionar crescimento tanto para uma pessoa como para outra, aumentando os comportamentos de convivência, de relacionamento. Em terceiro lugar, os comportamentos adotados devem aumentar a probabilidade de ocorrerem porque a resposta tem determinada consequência e não por qualquer outra razão, pois, sem aprendizagem pelas consequências, o nosso comportamento ficaria vago e sem pertinência de ambiente. Para encerrar a nossa aula, estou trazendo para vocês uma tirinha da Mafalda, onde, num diálogo, ela expressa que as expectativas podem ser completamente opostas, onde o garotinho, ele
ele fala: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E a Mafalda responde: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.